Vem comigo. Classificações do que nas provas da OCP ou do IBFC ou de qualquer banca aparece muito. E aí você não precisa aprender todas as classificações do que. Vocês precisam aprender as que aparecem, as que caem. E isso é importante, estudar com objetividade. Primeira classificação do que aí, ó, é ele como pronome relativo. Romão, como é que eu vou encontrar o que como pronome relativo? Nós temos duas dicas para vocês. A primeira, se o que for pronome relativo, ele poderá ser substituído por o qual ou uma de suas flexões. Essa é a primeira. Segunda dica para descobrir se o que é pronome relativo. Se ele for pronome relativo, ele vai estar se referindo ao que vem antes. E como é que eu vou saber que ele está se referindo ao que vem antes? É só perguntar para ele. Nós vamos fazer agora no slide essas duas dicas para ver se elas darão certo ou não. Então nós temos lá, ó, acompanha no slide. A garota que chegou atrasada é muito estudiosa. Vamos fazer a primeira dica? A garota a qual chegou atrasada é muito estudiosa. Vê que deu certo. Numa prova de concurso, vi que deu certo, já sabe que é pronome relativo, já para por aí. Mas vamos fazer a segunda dica, só para matar a curiosidade. A garota que chegou atrasada é muito estudiosa. Quem que chegou atrasada? A garota. Notem que eu perguntei ao próprio que se ele estaria se referindo ao que vem antes. Ó, quem que chegou atrasado? A garota. O que está se referindo ao que vem antes? Fechou, pronome relativo, show de bola. Segunda classificação do que aparece muito em concurso é ele como conjunção integrante. Romão, como é que eu vou saber se o que é conjunção integrante? Se toda a frase que ele estiver, toda a frase, tá? Não vai trocar só o que não. Se toda a frase que ele estiver puder ser trocada por isso. Então nós temos lá no slide, ó. Eu quero muito que você seja aprovada. Ó, grifa aí do que em diante. Então vai grifar, ó, que você seja aprovada. Grifou? Ótimo. Vamos tentar trocar tudo por isso, ó. Eu quero muito que você seja aprovada. Eu quero muito isso. Vê que deu certo. Então, quando dá para trocar toda a frase iniciada pelo que? Por isso, ele vai ser conjunção integrante. Vamos para a próxima. Partícula de realce. Romão, o que é a partícula de realce? É chamada, inclusive, de partícula expletiva ou partícula de realce. É quando o que estiver ali puder ser retirado sem causar alteração nenhuma para a frase. Olha o exemplo. O que você está fazendo aí? Se eu tirar um dos que's, não vai causar diferença nenhuma para a frase. O que você está fazendo aí? Esse que aí que aparece duplicado é para dar realce. Então, se é para dar realce, ele vai ser chamado de partícula de realce ou partícula expletiva, porque pode ser retirado sem problema nenhum. Expletivo é aquilo que pode ser retirado, pode ser abolido sem problema. Nós é que o denunciamos naquele dia. Esse aqui é muito utilizado, mas ele também é só para dar realce. Poderia ficar só o seguinte, nós o denunciamos naquele dia. Então, quando a partezinha pode ser retirada sem problema nenhum, é chamado de partícula expletiva ou de realce. Vamos continuar. Aí nós temos as funções do se. E essas duas que eu separei para vocês porque são mencionadas na questão, são as duas que mais aparecem nas provas também. Em todas as provas, não é só a OCP, não é só a IBFC, em todas as provas. Que é a partícula passivadora e o índice de indeterminação do sujeito. E tem uma maneira muito simples, mas muito simples de se encontrar, que é assim, ó. Se eu fizer a pergunta o que ou quem e encontrar a resposta, é partícula passivadora. Se qualquer outra pergunta diferente de o que ou quem encaixar na frase, ele já vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Então se liga. Se eu fizer a pergunta o que ou quem e encontrar a resposta, partícula passivadora. Se eu fizer qualquer outra pergunta diferente de o que ou quem e encontrar a resposta, aí vai ser índice de indeterminação do sujeito. Então só é memorizar. O que ou quem deu certo, partícula passivadora. O que ou quem não entrou na frase, índice de indeterminação do sujeito. Vamos fazer lá? Olha lá no slide. Encontrou-se o objeto ali no chão. Aí eu digo, ó, encontrou-se. O que é que você me pergunta? Encontrou-se o quê? O objeto. Então, ó, fiz a pergunta o quê e encontrei resposta. Essa resposta aí, que é o objeto, vai ser o sujeito. Automaticamente, o se será partícula passivadora. E automaticamente o verbo estará na voz passiva sintética.
Fui para a segunda frase. Precisa-se. O que é que você me pergunta? Precisa-se de quê? Nota que o que ou quem aí não entrou. Quando o que ou quem não entra, o se vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. O verbo estará na voz ativa. E o sujeito será indeterminado. E por que o sujeito é indeterminado? Porque se tem índice de indeterminação do sujeito, o sujeito vai ser indeterminado. Vamos seguir. Conjunção condicional, ainda envolvendo se. Quando é que vai ser conjunção condicional? Não quero que decore conjunção condicional. Você vai ver novamente a relação de sentido da oração. Vai ser uma conjunção condicional quando houver uma condição para que algo aconteça. Fica atento. Vai ser conjunção condicional quando houver uma condição para que algo aconteça. Olha lá. Se todos aparecerem aqui hoje, iremos ensaiar a peça da escola. Iremos ensaiar a peça da escola com uma condição. Qual é a condição? Se todos aparecerem aqui hoje. Então, esse se aí vai ser uma conjunção condicional, porque ele introduz uma oração que expressa uma condição para que algo aconteça. Ah, Romão, achei difícil encontrar. Então, pega iremos ensaiar a peça da escola e faz a pergunta em que condição. Iremos ensaiar a peça da escola em que condição? Se todos aparecerem aqui hoje. Então, encaixou? Condicional. Não tem para onde ir. Seguindo aí, vamos finalmente para a questão. Olha lá, assinale a alternativa correta em traz consequências para os vínculos que são construídos. O termo em destaque tem função de conjunção integrante. Será que tem? Vamos ver se ele é conjunção integrante. Traz consequências para os vínculos isso. Não dá para trocar por isso. Se não dá para trocar por isso, não é conjunção integrante. E ele vai ser o quê? Vamos analisar quem que são construídos? Os vínculos. Esse que aí é pronome relativo. Vamos para a letra B? Acreditando que a quantidade vai superar a qualidade. O termo em destaque tem função de pronome relativo. Vamos ver? Vamos ver se dá para trocar ele por qual? Acreditando qual a quantidade vai superar a qualidade? Não dá certo. Então não vai ser pronome relativo. Romão. E ele vai ser o que aí? Ó, acreditando nisso. Vê que deu para trocar por isso ou uma de suas flexões. Então é conjunção integrante na letra B. Vamos para a letra C? Bauman diz que apelamos. O termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce. Será que dá para retirar ele? Bauman diz apelamos? Não, fica faltando alguma coisa. Então não é partícula expletiva ou de realce. E ele vai ser o que, Romão? Bauman diz isso. Se dá para trocar toda a frase por isso, ele vai ser conjunção integrante. Vamos para D? A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida. O termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito. Será? Olha lá, vamos fazer a pergunta. O que esvai-se? A liquidez do mundo moderno. Então, fiz a pergunta o que? Encontrei resposta. Não vai ser índice de indeterminação do sujeito. Vai ser partícula apassivadora. Vamos para E? Se sentem seguros somente se conectados a essas redes. O termo em destaque tem função de conjunção condicional. Será? Se sentem seguros em que condição? Se conectados a essas redes. Então, fiz a pergunta em que condição e encontrei resposta. Conjunção condicional. Há uma condição para eles se sentirem seguros. Então, a minha resposta é letra E. Vamos seguindo, galera.